Sabe que dizem que os ETs é como se fosse a gente no futuro, né? Falam isso? É. Porra, não sabia disso não. Não, porque já teve caso de que, não lembro se foi no History ou no Discovery, né? De um soldado também, que ele teve lá uma experiência com uma nave, né? Encostou na nave, aí ele teve tipo uma epifania lá de códigos, voltou lá pra casa, sei lá pra onde, Anotou. e escreveu os bagulhos, assim, uma linguagem bizarra lá. E aí a mensagem era tipo isso, de que os ETs, né, era a gente no futuro, voltando pra cá, pra esse tempo, Caraca. né, pra usar, eles precisam de coisas da gente, né, desse momento da gente. Então eles falavam que a gente era como se fosse band-aids, né, falava, vocês são band-aids. Os ETs que nos visitam somos nós no futuro? De onde será que o SBV tirou esse comentário que ele fez no podcast? Tirou daqui, ó. Caçadores de OVNIs. Voltamos da semana da invasão extraterrestre. Este é o caso 80101. Militares versus OVNIs. O caso ufológico chamado de Incidente de Rendlesham Forest, ou Incidente da Floresta de Rendlesham, ocorreu no Reino Unido na noite seguinte ao Natal de 1980, em 26 de dezembro. Devido à sua notoriedade, a polêmica que gerou e a ter sido muito bem documentado, é considerado hoje o principal incidente ufológico do Reino Unido, considerado até como o episódio Roswell britânico. É um caso que foi largamente explorado em canais como Nat Geo, History Channel, Sci-Fi Channel, depois de 1994, quando foi feito um documentário pelo Sci-Fi Channel. Seria mais um caso de avistamento de luzes, nesse caso reforçado talvez a importância por ter como testemunhas diversos militares de 2 bases aéreas americanas no território inglês, mas ainda assim restariam os relatos reportados de luzes, de comportamentos estranhos, que inclusive na época que foram revelados, se tentou desmentir como sendo o avistamento de luzes de um farol próximo à base militar onde tudo aconteceu, ou então de brincadeiras entre grupos de militares ali na época do Natal. Porém, o relato de um dos militares, que é o sargento Jim Penniston, foi o que deu a grande notoriedade para esse evento, e inclusive foi objeto do comentário feito pelo rapper SPVic lá no podcast Podmestre. O incidente de Rendlesham Forest aconteceu então, logo após a meia-noite mais ou menos, da madrugada do dia 26 de dezembro de 1980. Rendlesham Forest é uma área florestal localizada entre 2 bases da Força Aérea Americana dentro do território inglês, ou seja, na verdade, Woodbridge e Bentwaters são bases da Royal Air Force, da Força Aérea Inglesa, mas com pessoal, com militares americanos para sustentar a colaboração existente entre países membros da OTAN. Então, naquela noite do dia 26 de dezembro de 1980, o tenente John Burroughs estava de serviço fazendo uma espécie de ronda de rotina ali na base, quando ele viu estranhas luzes se movimentando na parte de trás da base de Woodbridge. Ele então imaginou que poderia ser alguma aeronave ali da base tendo problemas, principalmente poderia ser uma queda de aeronave. Ele então entrou em contato pelo rádio e mobilizou a equipe de segurança, chefiada pelo sargento Jim Penniston, que é justamente o principal personagem que deu a grande notoriedade a esse caso, muito além dos avistamentos, das luzes e do comportamento do que eles não conseguem explicar. O sargento Jim Penniston, então, se deslocou até o local e eles ali, num grupo de 4 ou 5 militares, foram se aproximando
dessa luz que eles viram que estava mais forte ali na região entre as árvores e que emitia inclusive uma bruma, uma espécie de fumaça ou de fog em torno dela. Conforme eles se aproximavam, chegavam mais perto, os rádios deles sofriam uma interferência, então eles resolveram ficar com uma distância de entre 50 e 100 metros entre eles, sendo que o que estava na frente seria então o sargento Peniston. Atrás dele ficou quem primeiramente teve os avistamentos, que foi o tenente John Burroughs, e atrás de John Burroughs um outro. Assim eles conseguiriam manter a comunicação de rádio entre eles. Porém, passou de 100 metros quando o Jim Peniston foi mais adiante e sumiu naquela mistura entre nevoeiro e luz forte ali, e disse que quando ele ultrapassou toda uma parte ali onde estava um nevoeiro forte atrás da luz, ele viu um objeto de cerca de 2 metros e pouco de altura, por também quase 2 a 3 metros de largura. Parecia de vidro preto quando ele chegou mais próximo, porque era toda uma superfície polida, mas não parecia metálica, inclusive o toque da superfície não era frio, e ele deu a volta nesse objeto, que parecia estar pairando ou então pousado sobre trens de pouso, e ele viu na lateral do objeto uma fileira de símbolos ou hieróglifos, ou o que a gente hoje sabe chamar de ícones. Eram símbolos desconhecidos para ele, ele estava procurando alguma coisa familiar, porque aquilo poderia ser um protótipo, poderia ser alguma coisa em teste ali de uma das duas bases militares ali às quais eles estavam servindo, mas não era nada conhecido. Ele sentia uma espécie de estática ao redor do seu corpo. Ele relata que tudo parecia ter ficado em câmera lenta. Experiência também que o tenente John Burroughs, que estava mais atrás, também relatou, apesar de não ter ido tão próximo do objeto e ter visto o objeto como Jim Peniston viu. Mas ele sentia uma espécie de eletricidade no ar e tudo parecia ficar um pouco mais lento. Somente ele consegue relatar isso que aconteceu ali. Os outros soldados não podem testemunhar isso. Eles viram somente uma série de luzes se movimentando de maneira atípica e sob comando inteligente, porém sem saber explicar o que é. Estamos tratando aqui de militares da Força Aérea, ou seja, eles conheciam a diferença entre luzes de farol, entre aeronaves com defeito, entre iluminação de aviação regular e um fenômeno absolutamente inexplicável para o conhecimento e o treinamento deles. O Jim Peniston então resolveu passar a mão na superfície dessa lateral da nave onde estavam esses hieróglifos ou esses símbolos, e então ele teve uma espécie de apagão, e a nave emitiu, e nesse momento que ele tocou o objeto, um flash muito forte que o derrubou e derrubou também o tenente que estava mais atrás ali. Eles caíram, essa nave se levantou, começou a flutuar, mas foi subindo cada vez mais alto. Eles tentaram acompanhar, ainda que estivessem tontos, impactados por tudo aquilo, mas não conseguiram. Outras luzes apareceram ao redor e foram sumindo da visão deles. Eles resolveram então voltar para a base e reportar o acontecido, como é praxe no ambiente militar. O responsável pela base é um tenente-coronel chamado Charles Halt. Como era a época de Natal, ele só pôde vir verificar isso na noite do dia 27 para o dia 28. O Charles Halt, então, veio verificar o local onde foram reportados os avistamentos ali na base, sem a companhia do John Burroughs e do Jim Peniston, porque eles foram liberados. Foi dado a eles uma licença de 6 dias para que eles inclusive se recuperassem ali do que eles relatam ter passado. Até então, o tenente-coronel Charles Halt não sabia do que o Jim Peniston relatou para os colegas, o fato de ter chegado próximo a um objeto, as dimensões e o formato do objeto, a questão de ter visto aqueles símbolos e ter tocado. O tenente-coronel Charles Halt, então, na noite do dia 27, foi até o local com mais 3 militares e levou um contador Geiger para poder verificar se havia alguma alteração na radioatividade do local e também um gravador portátil que ele usava para reportar a rotina ali da base sempre que houvesse algum acontecimento estranho
para que ele não se esquecesse de eventuais detalhes. Era um hábito dele carregar esse gravador com ele. Inclusive as fitas desse gravador ajudaram bastante a documentar também as coisas que o tenente-coronel Charles Halt viu ali entre o segundo e o terceiro dia após o episódio anterior. 150 feet or more from the initial, I should say, suspected impact point. Hey, this is Erie. This is strange. Erie, someone want to look at the spots in the ground? Então, a vistoria do coronel Charles Halt realmente confirmou a presença de marcas no solo reportadas por Jim Penniston e John Burroughs na noite anterior, que pareciam realmente de um objeto pesado que deixou uma marca triangular. Essas marcas, inclusive, foram pesquisadas depois pelo Jim Penniston, que tirou moldes de gesso dessas marcas. Então o tenente-coronel Charles Halt viu que as árvores ao redor estavam descascadas, estavam com galhos caídos ao chão, alguma coisa de fato tinha acontecido. E a medição do contador Geiger apontou anomalias de radiação realmente naquela área. Ela tinha bem mais radiação do que a área do entorno de onde eles haviam testemunhado as luzes. Quando esse tenente-coronel estava para voltar para a base, ele ouviu os outros militares que o acompanhavam gritando, porque começaram a aparecer outras luzes ali ao redor. Então os soldados gritavam que os OVNIs haviam voltado. E o Charles Halt então teve a experiência de ver essas luzes, e ele reporta principalmente o fato de que uma luz maior que estava acima deles emitia fachos de luz semelhantes a laser em alguns pontos ali próximos a eles. Yeah, we're both heading north. Okay, here he comes from the south. He's coming toward us now. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. Essas bolas de luz então se movimentaram rapidamente, eles ficaram tentando seguir aquilo, aparentemente é um episódio que durou ali quase 1 hora, eles tentando seguir e chegar aonde essas bolas de luz estavam, mas eles obviamente não conseguiam chegar. O tenente-coronel Charles Halt reporta uma visão que também é impactante nesse relato de Rendlesham Forest, que era uma luz bastante forte que tinha uma área oca internamente, ou uma área escura que parecia muito um olho com uma pupila, se movimentando atrás das árvores e deixando cair algo que ele considerou que poderia ser metal derretido. Depois de toda essa movimentação, as luzes se foram e eles então voltaram para a base para fazer o registro também do que tinham visto nessa segunda noite. E a partir daí é que começa a ir além do avistamento de luzes que todos esses militares foram testemunha. Por quê? O Jim Penniston, em casa, fez anotações em um caderno particular dele, onde ele registrou o que aconteceu a partir do momento em que ele tocou a nave. Então havia não somente o registro do desenho da nave em si, como dos símbolos que ele viu na lateral da nave, mas também fileiras numéricas de 0 e 1 que ele teria recebido no momento do seu apagão. Então ali no período entre o dia 26 e 28 de dezembro de 1980, alguns colegas do Jim Penniston não sabiam disso, que ele anotou no seu caderno, mas ele comentou posteriormente, ele teve que inclusive contar esses detalhes para a equipe do AFOSI, que é um escritório de informações especiais da Força Aérea, que sempre participa de interrogatórios desse tipo de incidente nas bases aéreas, porque isso pode ser uma brecha de segurança, o que muitas vezes os militares reportam como sendo luzes estranhas ou inexplicáveis, pode ser um comportamento, por exemplo, de uma força inimiga. E aqui é importante lembrar alguns pontos também que fizeram esse caso ser notório. As bases de Bentwaters e Woodbridge eram bases americanas em território inglês, relacionadas à OTAN na época da Guerra Fria. Então vivia-se em 1980 o auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e até hoje existe a preocupação ou o questionamento se essas duas bases tinham mísseis nucleares. Os militares que trabalharam nessas bases
não podiam falar a respeito disso. Então, até hoje, esse é um assunto que, quando é questionado, se eventualmente o que eles viam poderiam estar relacionado à espionagem, poderiam ser ações inimigas, poderiam ser experimentos relacionados a armas nucleares, eles não podem falar sobre isso, inclusive os aposentados. Mas a desconfiança dos pesquisadores é grande, de que poderia haver algo relacionado à energia nuclear nessas bases, o que poderia gerar interesse não só dos inimigos, como também, vamos dizer, de inteligências extraterrestres. Tudo isso foi reforçando a mítica do episódio de Rendlesham Forest. Quando chegamos aos relatos específicos do sargento Jim Penniston, é que as coisas ganharam outras proporções e alimentaram então as teorias conspiratórias envolvendo o caso. O Jim Penniston alega que, no seu interrogatório com o Escritório de Informações Especiais da Força Aérea, ao relatar a questão de ter visto a nave, de ter dado todo o desenho do que ele viu, ter detalhado bastante os hieróglifos e os símbolos que ele tocou na superfície e o apagão que ele teria sofrido, ele foi aconselhado pelos agentes do Escritório de Informações Especiais a ter o que eles chamam de cover-up story, ou seja, uma história de acobertamento, e não entrar nesses detalhes que ele relatou. Eles pediram que ele, de 1980 em diante, ali, ou de 1981, porque eles estavam na virada de 80 para 81, ele sempre usasse essa história de acobertamento, dizendo que eram luzes e que eles podem ter se enganado e que eles não poderiam alegar que aquilo era mais do que objetos voadores não identificados, que é o tipo da classificação que deixa tudo muito vago. Não quer dizer que tinha vida inteligente, não assustaria a população dizendo que há alguma brecha de segurança naquela área, naquele espaço aéreo das bases, e muito menos envolvendo questão de civilizações extraterrestres e alienígenas. O Jim Penniston, porém, relata que esses agentes quiseram que ele tomasse uma droga no momento do seu interrogatório, que é o sódio pentotal ou o soro da verdade, para que ele pudesse relatar em detalhes sem esquecer de nada. Ele aceitou a administração do sódio pentotal, fez lá o seu relato, porém, de lá para cá, o Jim Penniston alega que ele teve esquecimentos, ele foi gradualmente esquecendo os detalhes disso, e no documentário do Sci-Fi Channel, em 1994, ele citou o caderno dele, onde ele tinha feito as anotações nos dias seguintes ao incidente, em dezembro de 1980, quando ele começou a ter muita perturbação do sono, ele começou a ter uma série de efeitos negativos na sua saúde. Até hoje o Jim Penniston tem tentado o apoio da Força Aérea, como ele hoje é aposentado, ele e também o tenente Jim Burrows batalham na justiça para ter tratamento médico, porque eles alegam que uma série de problemas de saúde que eles foram desenvolvendo foi relativo ao incidente de Rendlesham Forest. Porém, como para as Forças Armadas o incidente não passou de avistamento de luzes inexplicáveis e muito provavelmente eles estavam confundindo luzes de um farol que existe ali próximo, estavam talvez atônitos com outras coisas ali naquele momento, ela não assume que aquilo realmente de fato aconteceu como eles estão colocando, e muito menos o relato do Jim Penniston em ter chegado perto de um objeto voador não identificado de origem desconhecida e que afetou a saúde dele. Eles vivem hoje com estresse pós-traumático, eles têm uma série de problemas que eles não conseguem ser indenizados pela Força Aérea. Mas, voltando ali a 1994, quando foi a primeira vez em que o Jim Penniston e o John Burrows vieram a público e deram os seus relatos para esse documentário do Sci-Fi Channel. A equipe de produção quis ter acesso a esse caderno, no qual o Jim Penniston fez algumas anotações além dos símbolos que ele tinha visto e tocado ali no objeto. Em função dele dizer que estava perdendo a memória, as lembranças do episódio, e que ele alega que isso foi devido ao procedimento ali adotado pelo Escritório de Segurança da Força Aérea, que teria ministrado essa droga nele, ele se submeteu a 2 sessões de hipnose. Nessas sessões de hipnose, ele relata então que no momento do apagão, ele recebeu, como se fosse um upload mental, uma informação de uma série de zeros e uns,
que ele na época não tinha conhecimento, em 1980, do que seria. Ele era um militar, mas ele não era relacionado à computação, nada disso. Ele só teve a compulsão nas noites lá mal dormidas que ele passou a ter depois do acontecimento, a compulsão de anotar isso nesse caderno. Ao mostrar isso para a equipe de produção, 14 anos depois do acontecimento, a equipe achou interessante submeter aquilo a um programador, que obviamente identificou que aquilo era código binário, e ao colocar aquilo então numa sequência de um compilador de código binário, realmente aquilo gerou uma mensagem que diz: exploração da humanidade 666-8100, uma coordenada de latitude e longitude, depois a frase Continuous for Planetary Advance, e faltando 3 caracteres, ou seria contínua para o avanço planetário. Aí vem a frase quarta coordenada contínua, uma série de caracteres aparentemente sem correlação entre si ou indecifráveis ainda, e vem mais 6 coordenadas. Depois vem a frase olhos dos seus olhos, origem, e uma coordenada que já havia sido dada logo no começo da mensagem, e termina com a frase ano de origem 8100. Então essa mensagem levou à questão de que ano de origem 8100 seria então o ano de onde está vindo aquela nave, complementada pelas informações que o Jim Penniston alega ter recebido em seus sonhos, mentalmente, e que montaram o quebra-cabeça de que ele estaria recebendo informações de visitantes do futuro. Essas 7 coordenadas de geolocalização que são citadas na mensagem dizem respeito à localidade de Caracol, na ilha de Belize, a uma área do deserto de Sedona, no Arizona, a localização da Grande Pirâmide de Gizé, das linhas de Nazca, no Peru, da localidade de Shangku, na China, e do Templo de Apolo na cidade de Naxos, na Grécia. É interessante que tem uma localização que aparece 2 vezes na mensagem, que é de uma ilha fantasma chamada Rai Brasil, que é uma ilha mitológica da cultura celta, que teoricamente ficaria localizada no litoral da Irlanda e que de 7 em 7 anos dissipava-se as brumas que a escondiam, ela ficava atrás de uma neblina, e de 7 em 7 anos ela era visível. Ela representava para os povos celtas o outro mundo, um mundo para onde as pessoas iriam depois da morte. É uma ilha mitológica, mas que aparece em muitos mapas ali do século XIV até o século XIX, e ela é citada nas coordenadas que aparecem na mensagem binária recebida pelo Jim Penniston, que é o que deu realmente sustentação para a teoria de que quem era responsável por aquele objeto que o Jim Penniston viu em 1980 éramos nós no futuro. Eram militares vindos do futuro, do ano de 8100, quando, segundo as informações que o Jim Penniston revelou, tinha uma série de problemas de poluição, falta de recursos naturais, muita destruição, muito sofrimento, e a humanidade estava praticamente estéril, estava em ponto de se extinguir, e eles então, como tinham a tecnologia e o domínio para voltar no tempo, vinham para cá, segundo o relato do Jim Penniston, para coletar óvulos e espermatozoides na época de 80 e em outras eras, para poder retomar experiências ali no ano de 8100 em diante, para poder salvar a civilização da Terra naquela época futura. Inclusive, um dos pontos polêmicos envolvendo tudo isso a partir de 1994, dentre as pessoas que tentam desmistificar o episódio de Rendlesham Forest, alegando que, por exemplo, que os militares teriam visto seria a luz de um farol muito próximo ali que existe da base, é que, um ano antes, esse mesmo Sci-Fi Channel havia lançado um filme chamado Official Denial. Eu tenho esse filme aqui, onde a testemunha de um avistamento de OVNI recebeu a informação de que os ocupantes da nave seriam visitantes daqui mesmo da Terra, só que do futuro. Essa mesma teoria que aparece nos relatos do Jim Penniston sob hipnose. Mas fica a dúvida, se ele estava sob hipnose e sabe-se que nessas situações a pessoa realmente relata algo que está em sua mente e que ela vivenciou, como estaria ele usando algo fantasioso
obtido na informação de um filme de ficção que ele talvez teria assistido um ano antes, como sendo um fato real. Claro, a psicologia até pode explicar isso, mas fica aqui somente como mais um elemento polêmico de quem tenta, inclusive, dizer que não houve nada relevante realmente em Rendlesham Forest. Isso foi se tornando, como muitas vezes acontece infelizmente nos casos ufológicos, mais um caso de exploração pela mídia e por pessoas oportunistas. Então essas informações são reveladas para os especialistas que submeteram o sargento Jim Penniston à hipnose. Em 1994 fazia um ano que ele tinha se aposentado da Força Aérea, então ele começou a aparecer publicamente e dar entrevistas que originaram bons livros sobre esse caso, como o livro da pesquisadora Georgina Bruni, do ano 2000, que se chama You Can't Tell the People. Ela deu esse nome para o seu livro, que significa Você Não Pode Contar para as Pessoas, devido a uma conversa que ela teve com a primeira-ministra Margaret Thatcher em 1997, onde ela quis questionar qual era o posicionamento do Ministério da Defesa britânico sobre esses casos de OVNIs e sobre inclusive o incidente de Rendlesham Forest, e a Margaret Thatcher então se mostrou absolutamente desconfortável com esse tema, disse que ela deveria realmente pesquisar a fundo, mas que ela não poderia contar isso para as pessoas. Em 2014, o Nick Pope, que era um funcionário do Ministério da Defesa ali entre 1991 e 1994, lançou também um outro livro mais detalhado sobre esse incidente, chamado Encontro em Rendlesham Forest, ou Encounter in Rendlesham Forest. Também um livro bastante completo. Mas em 2020, saiu um livro chamado The Rendlesham UFO Conspiracy, ou A Conspiração do OVNI de Rendlesham Forest, do pesquisador e ufólogo Nick Redfern, que partiu de uma pesquisa mais extensa sobre o passado dessas bases da Força Aérea de Bentwaters e Woodbridge e a região também de Rendlesham Forest ali no condado de Suffolk, no Reino Unido, e começou a juntar um quebra-cabeças, a juntar as peças para tentar criar uma outra explicação e uma outra teoria sobre Rendlesham Forest. Nesse livro de 2020, o Nick Redfern alega que tudo isso não tem nada a ver com alienígenas, ou com naves extraterrestres, ou com visitantes do futuro. O acesso que ele teve a documentos liberados pelo Freedom of Information Act, ou o FOIA, que é uma lei de 1966, que permite que cidadãos e jornalistas e pesquisadores entrem com uma solicitação de liberação de informações em poder das Forças Armadas ou do governo. Esse Freedom of Information Act permitiu que, em 2020, o Nick Redfern pudesse ter acesso a documentos que até então, ao longo de todos esses 40 anos em que foram feitas as reportagens, os documentários, os outros livros do Nick Pope e da Georgina Bruni, não pudessem ser utilizados ainda. A teoria do Nick Redfern é polêmica e obviamente incomoda ufólogos tradicionais, incomoda as pessoas que são mais entusiastas da teoria dos extraterrestres, e as teorias de conspiração se reforçam com a visão dele para esse episódio de Rendlesham Forest. Para ele, o que aconteceu naquelas 3 noites de dezembro de 1980 foram experiências conduzidas por uma determinada unidade da Força Aérea que pesquisava armas químicas, que pesquisava uso de bolas de plasma ou bolas de fogo que desde a Primeira Guerra Mundial vinham sendo pesquisadas, com a Operação Paperclip, que nós já citamos aqui em alguns episódios do Universo Mente Aberta, que foi a operação na qual as Forças Armadas Americanas absorveram cientistas da Alemanha nazista quando a Alemanha perdeu a Segunda Grande Guerra, e que levaram pesquisas que eles estavam realizando na época da Segunda Guerra para dentro da NASA, para dentro da Força Aérea Americana. Uma dessas pesquisas é justamente relacionada a como utilizar essas bolas de plasma, esses fenômenos da natureza que muitos chamam de raios redondos, raios circulares, e que inclusive hoje se acha documentação e vídeo
e que são fenômenos naturais, eles vêm estudando isso há praticamente mais de 100 anos, e unidades das Forças Armadas relacionadas a esses estudos secretos que teriam feito experiências ali em Rendlesham Forest, justamente nessa fase do Natal em que se sabe que no Reino Unido há muito menos circulação de pessoas, há uma série de condições propícias a isso. E eles queriam então testar como, por exemplo, poderia se comportar essa arma secreta que eles estavam testando em combinação com alucinógenos que podem ser aspergidos no ar, porque também era objeto de um desses órgãos das Forças Armadas americanas que fazem esse tipo de teste. Então, a teoria que surgiu a partir de 2020 com esse livro do pesquisador Nick Redfern, The Rendlesham UFO Conspiracy, leva todo esse caso para um outro lado, que mais uma vez seria fruto de pesquisas secretas das Forças Armadas, de armas biológicas, de armas de última geração, como o controle dessas esferas de plasma, direcionadas por raio laser, que era uma pesquisa documentada a qual Nick Redfern teve acesso. E isso corrobora pelo relato do próprio tenente-coronel Charles Halt, quando ele diz que essas bolas de luz que ele estava vendo na floresta direcionavam feixes de raios concentrados que pareciam para ele raio laser. E essa foi uma das conexões que o Nick Redfern fez para lançar a sua teoria em 2020. E para você, mente aberta, do que se trata o incidente de Rendlesham Forest? Seria realmente o contato com um objeto voador não identificado, apenas avistamentos? O relato do Jim Penniston, pelo que ele revelou sob hipnose e que ele tinha registrado desde 1980 na sua caderneta de anotações, corresponde à realidade? Estaríamos sendo visitados realmente por seres humanos do futuro para tentar compensar com material genético da nossa era atual bobagens e erros que cometemos e que estão nos afetando no futuro, onde temos a tecnologia de viagem no tempo, mas estamos à mercê da extinção? Ou o Nick Redfern é quem está mais próximo da verdade? Tudo isso foi objeto de experiências cruéis e sombrias envolvendo projetos secretos de novas armas biológicas, químicas e de tecnologia de última geração, como o controle das esferas de plasma direcionadas por apontamento a laser. Boas reflexões e até o próximo episódio. Mente aberta.